Nosso muito boa tarde aos irmãos, então, da Igreja Batista em Vila das Belezas, a todos os amigos e também irmãos de outras igrejas que nos têm acompanhado nas nossas transmissões ao vivo. Pastor Júnior aqui mais uma vez, e esta é mais uma edição do nosso Pão das Três. Quero convidá-lo, então, a estar conosco nessa tarde, participando aí do nosso encontro. Pedir a você também que não se esqueça de compartilhar a nossa live para que mais irmãos, mais pessoas possam nos acompanhar, possam estar conosco. A gente sempre reserva também aqui um momento de oração. Quando é possível também, né? A gente tem uma interação aí com os irmãos, nós nos comunicamos, aproveitamos aí a participação dos irmãos durante o próprio Pão das Três para fazer os pedidos de oração. E estamos mais uma vez gratos a Deus. Hoje é dia 10 de junho de 2021. Está um dia aí um pouquinho mais frio, um pouquinho mais fechado, mais carrancudo. Mas é um dia muito gostoso também, porque como diz, né, foi um dia que o Senhor fez, né? Fez para que nós vivêssemos e nele o glorificássemos, o adorássemos e, para nós em especial, pudéssemos também realizar mais uma edição do nosso Pão das Três. Como você deve estar acompanhando aí no título, né? Veja onde andas, né? Uma chamada de atenção que a gente vai procurar observar hoje um pouquinho a partir do texto de Provérbios, capítulo 23. Espero que a gente possa aprender mais um pouquinho aí da palavra de Deus, aprender mais um pouquinho a respeito dos ensinamentos que nos traz Salomão através do livro de Provérbios. Com o pastor Israel, a gente tem tido a oportunidade de estudar também os textos de Salomão, mas no livro de Eclesiastes, às quartas-feiras. Então a gente tem tido aí uma carga bastante interessante aí de informação, de conhecimento, de edificação e de fortalecimento por meio da palavra de Deus, especificamente através dos escritos de Salomão. Vamos orar. Após a nossa oração, quero cantar duas estrofes aqui de um hino, depois no final nós cantamos as outras duas. Um hino que eu já cantei aqui no Pão das Três, que fala sobre como andar. Tem uma melodia que é relativamente fácil de cantar, um hino muito interessante que eu sei que alguns irmãos conhecem e que falam da vida cristã como uma grande peregrinação, né? Como um momento muito importante da nossa vida, mas que é uma ponte para a nossa eternidade, na qual nós temos que andar também conforme a vontade do Senhor, tá? Que é o hino 477 do cantor cristão. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que temos de juntos estudarmos, de juntos orarmos, de juntos aprendermos com o Senhor e de juntos, ó Deus, no meio, ó Deus, da tarde, ó Deus, dos dias da nossa semana, de cultuarmos, ó Deus, ao Senhor. Te peço que mais uma vez nos use como instrumentos da Tua vontade, que a todos nós o Senhor fortaleça, edifique, corrija, enfim, que a Tua vontade, ó Deus, plena seja feita na vida de cada um de nós. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então aí duas estrofes do hino 477, né? Que é o hino Como Andar, tá? Peregrinos, quais estrangeiros, nós seguimos pelo mundo a viajar. Aqui há trevas, iniquidade, aqui há luta contra a maldade. Peregrinos, quais estrangeiros, nós seguimos pelo mundo a viajar. Do adversário, aqui é o reino, é com ele que nós temos de lutar. Astucioso é também malvado e nos incita para o pecado. Quais bons servos, quais bons soldados, nosso rei manda sempre pelejar. Como andar, hino 477 do nosso cantor cristão, né? Falando sobre peleja, sobre luta, sobre briga, né?
É interessante porque a gente, quando olha algumas passagens, né, do Antigo Testamento e falam de guerras e de lutas, e aquele era um ambiente de guerras e de lutas, né, onde Deus ainda tolerava, digamos assim, certas coisas, né, até que Jesus viesse e nos revelasse toda a verdade e nos ensinasse aí o princípio do Evangelho, que é o amor inclusive pelos inimigos. Mas hoje, né, a gente recebe o ensino do apóstolo Paulo, né, através da carta dele aos Efésios, dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Algumas versões até trazem, né, não é contra pessoas, né, mas é contra as potestades, os principados. E esse hino, né, é um hino que está muito de acordo, né, com o ensinamento bíblico, muito de acordo com o ensinamento o ensinamento cristão, os ensinamentos de Jesus através dos evangelhos, a respeito do nosso grande adversário, né, que é o diabo, que é Satanás, e da luta que nós travamos também como seres humanos contra o pecado, não é? E ainda temos um outro grande inimigo, né, que é a morte, né, que também será vencida plenamente por Cristo Jesus. Essa é a promessa que nós temos, porque ele já venceu a morte, né, porque ele ressuscitou, mas ela ainda paira, né, entre nós, ceifando vidas, nos levando pessoas. Provavelmente nós também passaremos por essa dor, né, que é uma dor instantânea, mas que nos trará uma alegria eterna, e por fim ela também será vencida plenamente. É isso aí então, que Deus então nos abençoe. Vamos à nossa reflexão de hoje, baseada em Provérbios, o capítulo 23, né, os versículos de 1 a 11. Então, se você faz a leitura do texto bíblico com a gente, pode abrir a sua Bíblia aí, em Provérbios 23, versículos de 1 a 11, a gente vai orar, após a oração, a gente faz a leitura e prosseguimos aí ensinando, aprendendo, conversando a respeito da palavra de Deus. Tá? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma tarde na Tua presença e por mais um trecho, Pai, da Tua palavra em Provérbios, que leremos a partir de agora. Como sempre, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, nos dirija, abra o nosso entendimento, os nossos corações, transforme, Deus, as nossas vidas, e, ó Deus, a Tua vontade seja feita plenamente, ó Pai, nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares e da nossa igreja. Mais uma vez, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, pela liberdade que temos, ó Pai, de ler, de orar e de, juntos, ó Deus, estudarmos, ó Deus, e refletirmos a respeito da Tua palavra. Muito obrigado, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Veja onde andas, né? A gente gosta de dar títulos aí, de dar temas, né, para as nossas mensagens, que elas ajudam de alguma maneira a manter um centro, né, um centro de pensamento, de discussão e de debates, e obviamente nos manter dentro do próprio texto bíblico, né, nos manter aí bastante ligados ali no que o próprio texto bíblico está dizendo, né? Eu chamei hoje de Veja Onde Andas, não é? Porque depois da leitura, né, desse capítulo 23, aí, dos versículos de 1 a 11, uma coisa ficou muito clara para mim na leitura, né, do livro de Provérbios. Salomão, ao escrever esse texto, e obviamente um texto inspirado por Deus, ou seja, quando Deus fez Salomão escrever esse texto para que chegasse até nós, a impressão que me ficou foi mais ou menos assim: olha, vocês, né, meus filhos, vocês aqueles que andam conforme a minha vontade, vocês que buscam a sabedoria que vem do alto, e aí obviamente, né, vocês que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, vocês precisam ter alguns cuidados nas vidas de vocês, né? Vocês precisam ter algum cuidado realmente, porque vocês são pessoas chamadas para o meu reino, chamadas para andar conforme a minha vontade, para estar na luz. Então tem algumas armadilhas nesse mundo que eu não gostaria que vocês caíssem. Algumas tentações que eu gostaria que vocês não caíssem, não é? Então eu quero que vocês observem melhor o dia a dia de vocês, as coisas que vocês dão atenção, as coisas que vocês, de alguma maneira, priorizam na vida de vocês, porque eu quero que vocês pensem de uma forma diferente, tá? Então, tem muita gente que às vezes critica e pensa assim: ah, mas os crentes se acham melhores, se acham especiais. Na verdade, né, um crente de verdade, ele não pensa assim, né?
A Bíblia diz para a gente não pensar da gente mesmo mais do que convém, mas conforme a medida da fé que Deus deu a cada um de nós. A Bíblia fala para a gente orar pelos que nos perseguem, amar os nossos inimigos, sermos servos de todos. Então, não há base bíblica que diga que nós, enquanto pessoas, somos melhores do que ninguém. Mas há muita base bíblica que diz que nós somos absolutamente diferentes, né? E que a gente, digamos assim, vamos usar em algumas expressões, né? Vibramos numa frequência diferente do mundo, não somos deste mundo, somos peregrinos, como nós acabamos de cantar, temos valores que são valores muito diferentes daqueles que o mundo tem, que nós não somos apenas criaturas de Deus, mas em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, que porque Cristo nos salvou e nos recebeu, nós temos a salvação eterna, e são verdades que a Bíblia traz para nós. E isso traz sobre nós não um orgulho, não faz de nós pessoas melhores do que os outros. Pelo contrário, faz de nós servos dos outros e faz de nós também pessoas com maiores responsabilidades, né? Com maiores exigências, com maiores cuidados a serem tomados. Por quê? Porque essa vida que a gente leva é uma vida que a gente leva na plenitude da presença de Deus, conscientes da presença de Deus. Os ímpios, né, os incrédulos, né, os que têm o coração endurecido pelo pecado, eles não estão isentos da responsabilidade diante de Deus. Eles serão responsabilizados diante de Deus, mas eles não têm consciência disso. E os crentes têm uma consciência plena de que prestarão contas a Deus da sua vida. Ah, pastor, mas crente também vai prestar contas? Vai! Não é? Há um juízo reservado para a igreja, há um juízo reservado para os crentes. Não é um juízo de condenação, né, que vai tirar a sua salvação e te mandar para o inferno. Mas as nossas obras, elas serão todas provadas. Não é? E aquelas que permanecerem, permanecerem. Aqueles que não permanecerem, não permanecerem. Inclusive, Paulo fala que essa vai ser uma prova de fogo. Né? Os crentes também serão provados pelo fogo. Você vê isso aí lá em Coríntios, capítulo 3, e você vê também, 1 Coríntios capítulo 3, e você vê também a maneira como Deus avalia as igrejas ali do Apocalipse. Conheço as tuas obras, vejo isso, tenho a favor de você isso, tenho contra ti isso, cuidado para que ninguém roube a coroa da justiça que está reservada. Não são textos falando a respeito de perdição e de salvação, mas de algum prejuízo, né, que os crentes vão ter mesmo vivendo na eternidade. Aí alguns brincam, né, ainda bem que eu sou crente, eu quero ir para o céu mesmo que eu passe com nota 5, né, que é a nota mínima para passar. Outros dizem assim, pouco me importa se eu vou morar no céu, morar numa mansão, ou se eu vou morar numa casinha mais pobre. E aí essas brincadeiras acontecem entre nós, e elas, apesar de brincadeira, elas também denotam algum tipo de consciência a respeito da responsabilidade que nós temos com a vida que levamos e de que prestaremos contas a Deus, mesmo sendo crentes, das nossas obras. Só que, mais uma vez, não é um juízo de salvação e de condenação, tá? É de galardões e de prejuízos que a gente ainda não sabe exatamente, não está muito claro para a gente quais serão, mas viveremos na eternidade. Pois bem, dito tudo isso, essa longa introdução, a gente vai ler o texto, tá? Vamos ler com atenção, fazendo algumas observações, porque tem alguns momentos aqui do texto aqui que a gente precisa explicar, para a gente entender o que Salomão está tentando dizer, e depois a gente vai tirar aí 5 lições assim que a gente pode extrair desse texto. São só 5, pastor? Não pode ter mais? Pode. Mas eu dentro da minha limitação aqui, eu enxerguei pelo menos 5 coisas muito boas e muito interessantes para a gente aprender. Vamos ler o texto então, Provérbios 23, de 1 a 11. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante. Aqui, governador, né, é um nome genérico para autoridade, né, para alguém que comanda você. Aí ele diz assim, quando você for comer com o governador, presta atenção no que tá diante de você, posto para comer e posto para beber. E põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. É uma imagem meio estranha, né? Põe uma faca, né? Porque essa ideia da faca parece uma ameaça, né? Se não fizer exatamente aquilo que eu estou pedindo, você pode morrer. Mas ele está dizendo para nós mesmos colocarmos uma faca. Ou seja, sentou, não vai comer demais.
não é? Não vai passar do limite. Principalmente se você é uma pessoa que come bastante, não é? É uma mensagem um pouco estranha, né? Porque está falando de um glutão, está falando de alguém que está se sentando diante de um governador, mas é um ensinamento muito interessante que diz assim, aprendamos a nos colocar no nosso lugar. Ou seja, quando a gente está diante de alguém, a gente tem que saber se posicionar. Se essa pessoa exerce autoridade sobre nós, se nós exercemos autoridade sobre alguém, cabe a nós algum tipo de comportamento. E esse comportamento é comedido, é ali controlado, é medido, é cuidadoso, ele não pode ser exagerado. Então não come demais, não fala demais, não se exiba demais, ou seja, tem um comportamento controlado numa situação como essa. Ou, em outras palavras, saiba se comportar em todas as situações. Mas é óbvio que Salomão não está preocupado aqui só com etiqueta, né? Se você vai saber se comportar num jantar. Ele também está preocupado com com a sedução que aquele ambiente, que aquela autoridade, que aquela condição pode exercer sobre aquele que chega e se entrega de coração a um tipo de situação como aquela. Ou seja, ele também está preocupado com o fato daquilo poder corromper o nosso coração, né? A gente se encantar com aquela riqueza, com aqueles manjares, com a presença das autoridades e o nosso coração se desviar de Deus. E por que eu acho isso? Ele diz assim no versículo 3, não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Ele fala por quê, né? Então saiba como se comportar e não se deixe seduzir por aquela situação, né? Tenha cuidado, porque elas podem destruir o seu coração e o resultado disso, o principal deles, é afastar o nosso coração de Jesus, né? Lembra que Jesus, na visão quando ele começa a conversar com os apóstolos, com os discípulos, logo depois que o jovem rico vai embora, ele diz isso, né? Como é difícil, né, entrar um rico no reino dos céus. Ele fala a respeito disso. Por quê? Porque o amor às riquezas, ele afasta o coração do homem de Deus. O amor, o deslumbre que a gente pode ter por esse mundo, às vezes não é nem necessariamente pela riqueza e pelo luxo, mas é um encantamento com essa música, é um encantamento com a aparência, é um encantamento com, sei lá, com as artes. Não estou dizendo que a música é desprezível, que a gente tem que ser alienado das artes, não. Estou falando de um encantamento que pode nos afastar de Deus. Então Salomão está pedindo para a gente abrir o olho em relação a isso. Aí ele continua, porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como águia. Ele continua desenvolvendo esse sentimento. Ele diz assim, abre o olho, porque isso que está te encantando, que vai te afastar de mim, ele chama de nada. Não é nada. E tão encantador, e tão real como parece aos seus olhos, num instante para o outro, né, tomará asas e voará. Deixará de ser verdade. Então, ele está dizendo então que o encanto dessas coisas é apenas aparente, e que quando a gente se deixa levar por elas, a gente acaba descobrindo que elas não são capazes de preencher o nosso vazio, de trazer para nós alegria, felicidade, de nos aproximar mais de Deus. Não conseguem muitas vezes até nos trazer uma alegria que dure um pouco mais do que meia hora ou 2 horas, entendeu? São vazias. Então ele já está adiantando. Você vai se deixar levar naquilo que não é nada? É claro que ele também está propondo aqui que há coisas que são muito, muito valorosas e que elas muitas vezes podem escapar, né, aos nossos olhos, mas que têm valor verdadeiro. Como a sabedoria, como o amor a Deus, a Cristo, a sua palavra, a uma vida um pouco mais comedida, mais recatada, a uma vida um pouco mais reservada, a uma vida um pouco mais séria diante de Deus. É disso que ele está falando. Vamos lá. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Ele continua dizendo isso, né? Ele até chega a dizer aqui, né, ele está afirmando que muitas vezes a gente se deixa seduzir pela aparência de um mundo que conquistou aquela aparência através de caminhos tortuosos, riquezas adquiridas de forma desonesta, coisas construídas sobre princípios que não são princípios cristãos, não são princípios que deveriam ser louvados por nós.
Por quê? Como imaginou na sua alma, assim ele é. E ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Não é? Então, olha que interessante, ele falando a respeito da segurança, falsa segurança que há no coração dos ímpios, não é? E de como o nosso coração, que está em Deus, que está em Cristo, pode se perder se a gente se deixar levar e seduzir por esse tipo de situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nos encanta, não é? Muito cuidado com aquilo que nos leva, que nos conduz, que ocupa a nossa mente, que ocupa o nosso pensamento. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Ele continua desenvolvendo isso, dizendo assim, daqui a pouco, quando você perceber, isso vai gerar em você um mal-estar muito grande. Você vai se sentir mal por ter desejado aquelas coisas, por ter corrido atrás delas, por ter se deixado seduzir por elas. Uma hora você vai sentir isso e você vai dizer assim, meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida? E é curioso, né, como o pecado e como o mal que nos rodeiam, eles têm uma capacidade muito grande de ganhar o nosso coração e têm uma velocidade ainda muito maior para nos destruir. O que a Bíblia parece nos ensinar, né, é que os verdadeiros valores, as coisas que são verdadeiras, elas são construídas com bastante trabalho, com sacrifício, ao longo de muito tempo, mas são valores que não podem ser roubados pelos ladrões, não podem ser enferrujados pelo tempo, não perdem o seu valor, na verdade são tesouros, né, guardados por Cristo e que vão rendendo cada vez mais. Não fales, o verso 9, aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Ele dá aqui uma viradinha na situação, mas está falando no contato do crente, né, com as pessoas, né, que você fala, porque pode ser que você esteja jogando palavras ao vento, dando pérolas aos porcos. Portanto, dê valor também àquilo que você tem, à sabedoria que você adquiriu, ao tempo em que você levou para desenvolver as coisas. E tenha olhos para isso, porque nós estamos cercados de pessoas sedutoras que procuram nos desviar do caminho do bem, do caminho de Cristo, assim como estamos também cercados de pessoas que são incapazes de dar o mínimo valor às coisas. Mas é verdade, isso acontece. A gente tem que ter cuidado. Tá? Aí o versículo 10, que é muito parecido, né, com a mensagem nossa aí há alguns dias atrás, não removas os limites antigos, ou não remova os marcos antigos, né? A gente chegou a tratar disso, né? Os marcos antigos. Nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Mais uma vez, ele pedindo para ter cuidado com as nossas atitudes, se de repente a gente não está prejudicando alguém, se a gente não está fazendo mal por alguém, e nesse caso, é interessante, né? O próprio Senhor está se colocando como defensor, né, dos seus pequeninos, e dizendo assim, olha, você tem que ter cuidado, porque quem julga a causa dos pequeninos de Deus é o próprio Deus, tá? E ele vai fazer justiça, então tenha cuidado, né? Procure andar de maneira justa. Bom, é mais ou menos isso o texto, né? Os ensinamentos de Salomão, e que tem muita aplicação, né, no mundo de hoje, tem muita aplicação a partir dos evangelhos, a partir dos ensinamentos de Cristo, e eu quero trazer alguns deles aqui. Obviamente, né, repetindo de alguma maneira aquilo que a gente já disse, mas tentando aplicar para as nossas vidas. Primeira coisa, né, Salomão está ensinando a gente, né, o perigo que há se nós nos encantarmos com os poderes e as riquezas deste mundo. Tá? Então, desejá-las, nos encantarmos com elas, né? Então, é muito comum, né, as pessoas assim, cristãos, né, querem galgar postos, querem crescer, querem ter autoridade, querem ser ouvidos, querem ter uma palavra importante, querem ter um lugar de destaque, querem se rodear de pessoas poderosas. É diferente de se rodear de pessoas boas, tá? Porque a Bíblia nos ensina a nos cercarmos de irmãos, nos cercarmos da nossa família, nos cercarmos de pessoas que têm o coração igual de Cristo, que pensam como Cristo. Essa é outra história. Eu estou falando de gente
que gosta de andar entre os ricos e gosta de andar entre os poderosos, que vê uma coisa e fica encantado e tomado por aquilo. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque isso mostra que a gente é seduzido pelas riquezas e que o nosso coração é um coração que, olha, facilmente se afasta de Deus, facilmente se corrompe. Então esse é o primeiro ensinamento, né? Olhar para a gente e ver se a gente não se encanta com riquezas e poder. Se nós nos encantamos, precisamos ter bastante cuidado. Um outro cuidado que a gente tem que ter, Salomão está ensinando para a gente, é que a gente tem que aprender a distinguir o nosso próprio comportamento das mais variadas situações. Jesus, por exemplo, ensinou, né, quando você fosse para um lugar, era para você sentar no primeiro banco ou no último. Ele fala para você sentar para nós nos sentarmos no último. Por quê? Se a gente senta no primeiro, pode chegar alguém mais importante do que a gente, e o dono da festa, do evento, da reunião, pedir o nosso lugar para que uma pessoa mais importante do que a gente sente, e a gente seja obrigado a ir para trás. Se a gente senta lá atrás, a gente pode passar por uma situação diferente, ser convidado por alguém a nos sentarmos num lugar um pouquinho mais privilegiado, né? E é lógico que Jesus não está falando a respeito apenas de nos lugares onde a gente pode sentar e não pode. Ele tá falando contra o orgulho, o fato de a gente achar que a gente é especial, que a gente é melhor do que os outros, né? E não esperar que essa classificação venha do alto, principalmente de Deus. Deixa Deus dizer quem você é, tá? Não pensemos, como diz Paulo, mais de nós mesmos do que convém, mas somente segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. E o que a gente aprende vivendo a vida e lendo os evangelhos é que uma pessoa realmente humilde, ela não pensa mais de si do que convém, mas ela não pensa menos também, tá bom? Porque você veja, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele poderia ser chamado de um homem arrogante, porque ele não arredava o pé dele da sua condição apostólica, não é? Mas ele afirmava isso. Por quê? Porque ele realmente era um apóstolo, tá? Então, quando a gente também despreza aquilo que a gente realmente é, ou para aquilo que a gente realmente foi chamado para fazer, ou uma responsabilidade que a gente recebeu, a gente está sendo negligente, tá bom? Então tem que ter cuidado. Uma terceira coisa, né? A gente tem que ter cuidado em abraçar os verdadeiros valores, ou seja, não trocar a sabedoria e a vida com Cristo pelas oportunidades que o mundo dá, né? E o mundo, sejamos aí sinceros e verdadeiros, está cheio de oportunidades, ou pelo menos de falsas oportunidades, e que muitas vezes tiram de nós a nossa condição de trabalhar e de servir a Deus. Então, tem que ter muito cuidado, tá? O que o diabo mais quer é tirar os crentes, né, da frente de batalha, né, da frente de luta, do trabalho, da obra. O que ele quer é botar joio no meio do trigo, como a gente conhece muito bem na parábola. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Muito bem. Ele também está mandando uma mensagem para a gente que a gente tem que aprender a distinguir, né, para quem nós estamos dando as pérolas daquilo que a gente recebe, ou as pérolas do Evangelho. Ou seja, não jogar as coisas de verdadeiro valor ao vento, né? Saber com quem estamos falando, o que devemos falar, em que momento devemos falar, e guardar o nosso coração e andarmos com muito cuidado. A gente tem um mundo aí o tempo todo medindo as nossas palavras para pisoteá-las, às vezes até dentro da igreja, né? Você vê como é que a gente está vivendo, as pessoas ficam pensando coisinhas para atropelar, para nos de alguma maneira causar algum prejuízo, para nos envergonhar, para nos desmoralizar. Então a gente tem que ter cuidado, né? Temos que deixar essa coisa inocente de que a gente pode abrir a nossa vida para todo mundo, podemos contar tudo para todo mundo, e não é assim, nem mesmo a Bíblia ensina a gente a fazer isso. A Bíblia diz para a gente ter cuidado. E finalmente, a gente também não pode ignorar o fato de que Deus protege e guarda os seus, e que Ele luta a causa dos seus. Isso é diferente, né, da gente achar que a gente pode dizer para alguém assim, você não pode tocar em mim porque eu pertenço a Cristo. Isso é arrogância, isso é bobagem, não se faz isso. Mas a gente tem que manter a consciência de que Deus guarda, de que Deus protege aqueles que são seus. Os seus guardam seus passos, não andam em qualquer lugar, não andam metidos com qualquer pessoa ou em qualquer situação,
mas mesmo assim ainda são protegidos e ainda são guardados por Deus, porque Deus luta e peleja a causa daqueles que lhe pertencem, tá? Então, vejamos onde andamos, né? Vejamos com quem andamos, vejamos o que observamos, com o que nos encantamos, com o que sai dos nossos corações, para quem sai, tenhamos muito cuidado aí no nosso viver, no nosso falar, no nosso proceder, de acordo com aquilo que aprendemos em Provérbios hoje, o capítulo 23, os versículos de 1 a 11, e que Deus então nos abençoe. Amém? É isso aí. Vamos para a nossa lista de oração, né? Estou com a lista aqui, obviamente, dos pedidos que chegaram através aí dos grupos da igreja e dos contatos aí que foram feitos até um pouco antes aí do Pão das Três, tá bom? Geralmente aí até umas 15 para as 3 a gente ainda consegue dar uma olhada no grupo e tal. Depois disso a gente já está montando as coisas aqui, pendurando o celular, já fica um pouquinho mais difícil de observar. Se entrar algum pedido aqui, a lista está passando aqui para mim, eu não vou ficar voltando, tá? Mas se aparecer alguma coisa ainda dá tempo de comentar. Então vamos lá. A nossa irmã Ivone, a Ivone Ziegler, ela pediu oração pela mãe de uma amiga dela, chamada Maria Cunha, que está hospitalizada com Covid. Ela tem 85 anos, já tomou todas as vacinas, mas pegou a doença. A gente sabe que o que nos ensina é que nós não estamos, a vacina não impede que alguém adoeça, mas impede que a pessoa migre, né, para uma situação mais grave. Então é o caso dela, tá bom? Muito bem, ó. A nossa irmã Suzy está dando aqui boa tarde, pastor Júnior, todos os irmãos, e dizendo que está acompanhada lá da nossa irmã Nadir e do nosso irmão Francisco. Boa tarde a vocês aí que nos acompanham aí fielmente também, né? Assim como muitos irmãos que estão aparecendo por aí, né? Estou vendo aqui algumas carinhas aqui, tá? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos lá. A nossa irmã Maria Odete, ela tem dois pedidos, né? Um pela Marisa, né, que já faz parte da nossa lista de oração, que é a sua irmã. Ela está bem melhor das tonturas, né? Ela tem um problema mais sério com tonturas e tem agradecido as orações da igreja, tá? A Bia está falando aqui, gratidão por mais um ano de vida do Edson Pina. Parabéns, Edson. Não sei se o Edson está acompanhando a gente, Bia. Se ele tiver, parabéns. Se ele não tiver, transmita aí os nossos parabéns aí ao nosso irmão Edson aí, que Deus te abençoe aí por mais um ano de vida. E o presente é por conta da Bia, tá bom? Os parabéns a gente dá e o presente é por conta da Bia aí, tá bom? Vamos lá. Além disso, a nossa irmã Maria Odete, tá ali, tá ouvindo aí, parabéns. Maria Odete, ela tá falando também da Mara, que é uma sobrinha dela, com problema na coluna, e está nos preparativos para se internar. Não sei se aqui é para fazer uma cirurgia, mas com os dias a gente vai atualizando, tá? Nós também temos hospitalizados com Covid a Maria Cunha, o Milor, o Alain, a Vanessa, a Hilda, Renilde, o seu evangelista, que é o tio do nosso irmão Samuel, o Rogério, a Marinária, a Aline Matos, a Anal, o Alessandro, que vem evoluindo bastante, irmãos. Graças a Deus, as notícias têm sido cada dia melhores, né? Ele vai passar por todo o processo de recuperação, vai ser difícil, vai levar um tempo, mas cada dia ele está melhor. E o Mateus também. Guilherme, Joel, Mateu e Edivaldo estão com Covid também, mas em casa. Tá? Hoje, nós estivemos lá acompanhando os nossos irmãos, né? Eliane e Eduardo, né? Além dos meninos também, os meninos também estavam lá, né? O Luiz e o Léo, acompanhando o sepultamento, né? Do seu Oswaldo, né? Pai do nosso irmão Eduardo. Não foi possível realizar um culto, né? Porque a questão do Covid, os velórios lá do cemitério estão fechados, então é uma coisa muito assim, vai direto para o local, né, do sepultamento, mas ainda permitiram que a gente tivesse ali um momento de leitura bíblica e fizéssemos ali uma oração junto com os familiares. Então, o seu Oswaldo, né, esteve internado por 32 dias, acompanhamos a vida do seu Oswaldo aí em oração, internado aí por causa do Covid, e faleceu então no dia de ontem, sendo sepultado no dia de hoje. Oremos então pela vida do Eduardo, filho, pela Elaine também, né, que é a nora, e também pelos netos, pela esposa, né, pelos outros filhos, né, o Eduardo tem alguns irmãos também cunhados, cunhadas, etc.
tá? O nosso irmão Wilson continua também internado, recebendo aí as nossas orações, quando é possível até algum contato aí via vídeo, alguma coisa assim tem acontecido também aí com o pastor Israel, para dar assistência aos nossos irmãos aí também quando estão internados, né? Às vezes o hospital viabiliza essas coisas, é muito bom para a pessoa, é muito bom para a gente também poder ter contato com os nossos irmãos, com as nossas ovelhas, tá? Eu vou ler rapidamente aqui, é uma lista grande de pessoas, né? Então a gente tem a Tata, o próprio Wilson que eu falei, o Gabriel, a Irailda, a Jane, a Irene, a Valdomira, Samuel, Josefa, o seu João, que sofreu um acidente de moto, é um pedido da Sirlene, tá? E a gente não sabe exatamente ainda qual foi a gravidade, se ele passou por alguma cirurgia, alguma coisa, mas estamos em oração pelo seu João. Roberto, Brás, Paulo, Raimunda, Lídia, Mara, Andréia, Eti, que é o pedido da Rosa, o Arlindo, né, o Ventura, o Fábio, a Ana Lúcia, a Juraci, né, que sempre está com a gente aí também. Algumas pessoas aí lutando contra o câncer, como Jair, Jônia, Juliana, Thaís, o Arminécio, o José, o Sr. Somara, a Luzenaide. Ontem veio um pedido aí da Bia também nos grupos aí para que as orações em relação à Luzenaide se intensificassem também, porque ela está numa fase bastante difícil de tratamento, ela já vem lutando contra o câncer, na verdade, já há muitos anos. A Vilma, né, que é um pedido da Nélia, eu vi a Nélia presente aí, fazendo algum comentário aí alguns minutos atrás, a gente tem orado pela vida dela. Tem outra Vilma também, que é um pedido da nossa irmã Carmelita, a Estefânia, a Janilda, e além da Andréia, da Jusilene, da Alessandra, do Luiz Dantas, da Tereza Mendonça, que são pessoas que estão aguardando aí cirurgia, né? A Jusilene, né, tá na nossa lista de oração também, numa situação um pouco mais crítica, aguardando uma cirurgia que deveria dar para acontecer com mais urgência, mas parece que as coisas, graças a Deus, aos poucos estão se encaixando e a possibilidade do seu tratamento é cada vez está cada vez mais próxima e cada vez mais real. Então, que Deus então nos abençoe, são tantos pedidos de oração, são tantas pessoas, né, queridas, amadas aí, pelas quais temos orado, né, batalhado em oração, e vamos orar pela vida dos que estão aqui na nossa lista de oração. Vamos orar. Pai, mais uma vez, ó Deus, queremos colocar, ó Deus, a vida de tantas pessoas nas tuas mãos. São parentes dos nossos irmãos, são amigos, vizinhos, conhecidos, ó Pai, dos nossos irmãos. Há irmãos nossos também, muitos irmãos, ó Pai, da nossa igreja nessa lista de oração. E oramos, ó Deus, diariamente para que o Senhor nos ouça o nosso clamor, ouça, ó Deus, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, os nossos temores, e conforme a tua vontade, ó Deus, nos atenda e nos guarde. Há pedidos aqui feitos, ó Deus, pela nossa irmã Ivone, pela nossa irmã Maria Odete, pela sua irmã, pela sua sobrinha, pessoas, ó Deus, passando por problemas diversos de saúde, com tonturas, problemas na coluna, o pedido também da Ivone em relação à Covid, e, ó Deus, essa doença que tem causado, ó Deus, tantos prejuízos e também levado, ó Deus, tantas pessoas amadas e queridas, e continuamos orando, ó Deus, porque temos a esperança, ó Deus, da cura e da restauração, Deus, daqueles que estão doentes, daqueles que estão internados, daqueles que estão em quarentena. Lembramos, ó Pai, da vida do Alessandro, que tem lutado, ó Deus, e dia após dia tem melhorado, tem desenvolvido, ó Deus, mais um pouco, e a cada nova notícia, ó Deus, uma alegria para os nossos corações e para toda a família. O nosso irmão Wilson também, que tem recebido ali no hospital, ó Deus, os devidos cuidados, as devidas atenções. A vida do seu João, ó Pai, que sofreu um acidente de moto, ó Deus, essa semana, e foi levado, ó Deus, ao hospital, e ainda não sabemos exatamente qual é a sua situação. Pela vida também da Jusilene, que está aguardando, ó Deus, uma cirurgia, ó Deus, para resolver um problema, Pai, descoberto recentemente, com certa gravidade. E mais, ó Deus, um monte de outras pessoas, ó Deus, queridas e amadas, ó Deus, que fazem parte da nossa lista de oração, pela qual temos orado. A Vilma, ó Deus, que está com câncer, ó Deus, lembro do Agnécio, lembro, ó Pai, da Thaís, de outras pessoas, ó Deus, que também têm lutado, ó Deus, contra o câncer.
O nosso irmão Luiz Dantas também aguardando, ó Deus, para fazer uma cirurgia, ó Deus, na cabeça. Todas essas pessoas, ó Deus, que também têm sofrido, ó Pai, com câncer, que têm tido, ó Deus, dificuldades, ó Deus, com seu tratamento, não só por causa da pandemia, mas até por causa do tratamento em si, que o Senhor tenha misericórdia de suas vidas, os guardando, os fortalecendo, os direcionando, ó Pai, em todas as coisas. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor ouve as nossas orações e também tem agido, ó Deus, conforme a Tua vontade. Pedimos também, ó Deus, a Tua misericórdia, o Teu consolo sobre a vida do nosso irmão Eduardo, assim como de toda a sua família, com a perda de seu pai Osvaldo, pai no dia de ontem. Peço que a Tua graça, ó Deus, repouse sobre todos os familiares e que todos eles, ó Pai, possam ter um encontro com Jesus, possam reconhecer o Teu poder, possam reconhecer, ó Deus, a sua soberania. Continuamos orando também, ó Deus, desejosos, ó Deus, pelo retorno das nossas atividades, e sabemos que para isso, ó Pai, a doença precisa também arrefecer, ó Deus, o processo de vacinação precisa ser mais acelerado, e oramos, ó Deus, por todos esses motivos, ó Deus, porque desejamos nos encontrar, desejamos, ó Deus, cultuar ao Senhor de uma forma mais completa, estando juntos, desejamos voltar, ó Deus, a realizar as nossas assembleias e reuniões, desejamos, ó Deus, voltar a realizar preparação, ó Deus, de novos crentes e batismos, desejamos, ó Deus, celebrar, ó Deus, e juntos comermos e bebermos, ó Pai, a ceia do Senhor. Desejamos, ó Deus, poder, ó Deus, nos encontrarmos também em almoços, jantares, reuniões, trabalhos, ó Deus, realizados, ó Deus, em conjunto, ó Deus, em comunhão, coisas que fazem parte, ó Deus, da nossa vida e que nos fazem, ó Deus, tanta falta. Por isso rogamos, ó Deus, mais uma vez, o Teu poder, ó Deus, para mudar, ó Deus, essa situação, ó Deus, tão difícil que já estamos vivendo há tanto tempo e nos permitir, ó Deus, até que possamos estarmos juntos plenamente, ó Deus, vivendo, ó Deus, na igreja, vivendo como Teu povo. Muito obrigado, ó Deus, mas continua nos abençoando também nas nossas lives, nas nossas transmissões, nos nossos contatos através das redes sociais, nos momentos, ó Deus, em que mesmo cuidadosos, ó Pai, de todas as questões, ó Deus, sanitárias, nos encontramos, ó Deus, em situações, ó Deus, mais extremas, e sabemos que o Senhor, ó Deus, está presente nos guardando em todas essas coisas. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá? Então, antes que eu me esqueça, vamos cantar então aí a terceira e a quarta estrofe do hino 477. Comandar. Tá? Comandar. E na pátria pra onde vamos, nem ciladas, nem contendas haverá. Só alegria, só caridade e só descanso na santidade. Animosos, esperançosos, nós seguimos pelo mundo a transitar. Quão perigoso lugar ditoso, onde vamos nós estar com Cristo Rei. Pra seu semblante não nos fintamos e da presença de Deus gozamos, cidadãos bons daquela pátria, nós seguimos pelo mundo a caminhar. Eu li uma palavra errada aqui, né? É quão glorioso, lugar ditoso, onde vamos nós estar com Cristo Rei, tá? Lugar glorioso, tá bom? Então que Deus nos guarde e nos abençoe. Quem sabe logo, né, podemos cantarmos juntos, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, né, pastor, tá cansado aí do afastamento social, né? Não tá morrendo de saudade? Eu não sei se a gente tem esses sentimentos assim tão extremos, né? De estarmos absolutamente cansados do afastamento social ou mortos de saudade de voltarmos para a igreja. Eu acho que
talvez esses sentimentos assim tão extremos a gente não tem. Mas tem uma consciência, né, de que é óbvio que a igreja na sua maior expressão é a igreja reunida, né, presencialmente, né? Olha quantas coisas a gente não está realizando nesse período, né? Assembleias, encontros, a Escola Bíblica Dominical, a Rosa está aí com a gente, né? Que é uma representante muito forte da Escola Bíblica Dominical, né? A gente pensa na Rosa, eu penso na Rosa, eu já penso em Escola Bíblica Dominical. E eu sei que isso para ela é um elogio, viu, Rosa? É um elogio muito grande. Se alguém olhasse para mim e pensasse em Escola Bíblica Dominical, para mim seria um elogio muito grande. E a ceia, né? A gente tinha começado, acho que era o pastor Márcio, estava preparando uma classe para batismo, então nós temos até candidatos aí ao batismo quando nós retornarmos, né? Então, quando a gente olha assim, né, a gente fala assim, Senhor, né, é aí a nossa oração. Resolve todo esse problema para que a tua igreja volte, né, volte na sua plenitude, né? E é lógico, né, que às vezes alguns dizem assim, teve gente que já disse, tá? E eu corrigi, com amor, mas corrigi com firmeza. Mas o online não é culto. Então é o quê? Isso é culto sim, isso é culto sim. Eu me recuso a chamar de encontrinho, de reunião, né? Eu não chamo nem de live muitas vezes, apesar de ser uma live, né? Ao vivo, né? A gente está transmitindo algo através das redes sociais, dos recursos que Deus nos deu. Mas é um culto, né? É um culto, nós estamos cultuando a nosso Deus. Nós temos os elementos do culto, né? A pregação da palavra, nós temos a oração, nós temos os louvores, nós temos o povo reunido, com um só pensamento, com um só coração, e é um culto sim. Mas não é o culto ideal, está faltando coisa. Aí eu concordo, né? Aí eu concordo, eu sou obrigado a concordar. Então, a gente vai sempre procurar fazer o melhor com aquilo que a gente tem, né? Os verdadeiros cristãos sempre fizeram isso. Houve tempos em perseguição em que os crentes morriam se eles se reunissem em lugares públicos e tudo mais, e eles se reuniram nos cemitérios. Eram chamados até o período, alguns historiadores chamam até de período das catacumbas, né? Um cemitério é um lugar ideal para fazer o culto, né? O dia a dia da igreja. É claro que não é. Mas era o que eles tinham. E o que eles não podiam deixar de fazer era de cultuar e de louvar a Deus. E a gente tem pensado assim também. Tá bom? Então, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Hoje é quinta-feira, então amanhã nós temos Pão das Três normalmente com o nosso pastor Márcio Sarraf. Estamos estudando aí o livro de Gálatas, né? Então temos tido aí a oportunidade de crescer e de aprender bastante. Fiquem em paz. Mais uma vez o Edson tá parabéns aí pelo seu aniversário, por mais um ano de vida. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos os irmãos, essas carinhas tão alegres aí, tão amadas e tão queridas. E em breve, né, se for da vontade de Jesus, nós não vamos estar olhando para a fotinho de vocês, não, e nem vocês me olhando à distância aqui através de um celular, de uma televisão ou de um tablet. A gente estaremos nos olhando aí, face a face, cultuando e louvando o nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Fique em paz.